aqui na minha mão. Relaxa, relaxa. Queridas e queridos, temos a honra, o prazer e a alegria e a felicidade de estar novamente com a Iris, com a Regina Iris Poffo, né? Iris Regina Fernandes Poffo, que ela está inclusive passeando na OMI do Somos Todos Um e sendo muito bem lida, muito bem apreciada. E novamente nós vamos falar dos nossos bichinhos, todo mundo tem um. Dizem que no bairro de Genópolis tem mais animais do que gente. Então, vamos também pensar nesses... São almas, nessas almas, esses seres, como é que vamos chamar? Às vezes a conotação de animal é um negócio de desprezo. Né? Na realidade são pessoas como nós, são seres como nós. Não encontro palavra. Há uma palavra melhor para explicar qual é essa. Francisco de Assis chamava como os irmãos menores. Os irmãos menores, parabéns. Parabéns. Às vezes é um pouquinho grande, pega lá um São Bernardo, tudo bem, né? Dentro dessa ótica, e nós sabemos que em muitos casos são melhores do que outros seres humanos de duas patas. Ou algo parecido. Bom, mas como esse livro eu ganhei dela. É extraordinário e tem poucos também, infelizmente. Então, está vendo aí? Maravilha. Eu li. E é algo, inclusive alguma coisa colocamos lá no site. Né? Eu separei alguns capítulos. Então. É realmente não sei lá, não tenho palavra para explicar. Mas é um compêndio de verdade completo, inteligente, focado, e que vai explicar em poucas palavras, às vezes, mas com força, vai explicar determinadas situações e vai ajudar as pessoas a saírem delas com a alma menos pesada, mais lavada, mais tranquila. Eu próprio hoje estou com um gato, né? O gato, de repente, fui entrar no quartinho dele e ele estava lá cambaleando. Que negócio é esse? Me deu um treco aqui, menino. Peguei, fiz carinho, levaram. E eu acho que estava com preguiça, porque depois dei aquela comidinha que ele mais gosta, que eu já tinha deixado lá antes. E está perfeito. Hoje, sai daí, cumprimenta, vai dar bem no colo, vem para cá, vai para lá. Mas é tão importante na minha vida que vocês não têm ideia, eu não estou mentindo. Já é um filho quase. É filho. Um filho. Iris, obrigado por você ter vindo novamente aqui no programa. Pessoal, nós convidamos a Iris para fazer esse segundo programa com ela. O primeiro que nós fizemos deu uma repercussão muito legal. O programa, o Jefferson está colocando aqui do lado esquerdo aqui do vídeo em cima, é só vocês clicarem, também tem na descrição, vocês podem clicar ali direto, já cai no programa anterior. E naquela ocasião, nós falamos de diversos temas e ficou meio que agendado para a gente falar da cremação dos cadáveres dos animais e tudo o que se correlaciona com a perda dos bichinhos e como vocês que assistiram o primeiro programa já sabem, a Iris hoje disponibilizou o tempo dela, pediu licença para o chefe dela para sair mais cedo, para vir aqui gravar, né? E a Iris montou uma verdadeira aula, gente, uma palestra aqui sobre vários temas. Ela já me perguntou há vários dias, olha, isso aqui, eu falei, faz o que você quiser. E aí, o que o Sérgio e eu vamos fazer hoje aqui?
o programa é com a Iris. A Iris vai discorrer para vocês sobre diversos temas em relação a animais, perda, cremação, o histórico disso tudo, e eu e o Sérgio vamos apenas acompanhar aqui, pontuar uma coisinha ou outra, mas eu quero deixar ela aqui, o Sérgio também, deixar ela à vontade para ela falar bastante, e creio que isso vai ajudar vários de vocês, principalmente os que estão vivendo a perda do animal, a dor disso, sendo que o livro, que é o Passagens entre Mundos Entrelaçados, inclusive, eu falei com a Iris, tem aí, se algum internauta quiser comprar, falou, só tem o último exemplar, a edição está esgotando, tá? E antes ainda da Iris falar, a Iris me trouxe esse livro, relembrando o passado, do Edgar Armond, que era um grande espírita, um dos diretores da Federação Espírita de São Paulo durante muitos anos. Hoje ele está desencarnado, autor de vários livros. E esse livro são narrativas espíritas de coisas que o Edgar Armond viu espiritualmente, seja por fenômenos anímicos, mediúnicos ou projetivos. E eu não conhecia esse livro está esgotado. E o livro tem várias narrativas sobre visões de animais no plano extrafísico, assim como na obra do André Luiz, no Missionários da Luz, também tem. Então ela está me emprestando, inclusive, para eu dar uma olhadinha, e uma hora ou outra mais para frente, aí eu vou comentar alguma coisa em cima, pegar algum relato, Sérgio, igual a gente fez com Os Animais Têm Alma, do Bozano, e aí a gente vai comentando aqui. Tá bom? Iris, muito obrigado por você ter vindo novamente, viu? Olha, a repercussão. Iris, você tinha marcado, até hoje está com 6.341 visualizações, o programa que a gente fez com a Iris anteriormente. Iris, hoje o programa é seu, eu e o Sérgio só vamos aqui te ajudar no que for possível. Vamos lá, é uma verdadeira palestra, uma verdadeira aula, e para considerar também a Iris, ela é espiritualista, participa aqui do grupo de estudos do IPPB, participa de grupos espíritas de desobsessão e assistência espiritual, é ligada com várias ONGs e pessoas que trabalham a favor da ecologia, a favor dos animais. Ela tem um trabalho enorme. Eu conheço a Iris há uns 30 anos, mais ou menos, logo quando eu vim aqui para São Paulo. É uma das pessoas muito bacanas, aí dedicadas no estudo espiritual, e hoje ela vai compartilhar o conhecimento dela, o amor dela na informação sobre os animais para a gente. Eu e o Sérgio, o Jefferson que está ali atrás da câmera, nós também vamos estar aprendendo aqui com ela essa verdadeira aula que ela montou. Iris, é com você, manda ver. Nossa, é muita energia aqui, estou bastante emocionada. Obrigada pelas palavras, Wagner. Obrigada, Sérgio. Nem precisa. Obrigada. Está tudo pronto. Você já veio brilhando. Brilhando. Bom, e já me deu uma mão aí. Já dei a mão de verdade. De verdade mesmo. Me tirou de um problema sério de ciática. Legal. Muito obrigado. Bom, então, primeiramente eu quero agradecer a toda a espiritualidade, a todos os nossos amigos espirituais aqui pela oportunidade de estar junto com vocês. Agradecer a todos que assistiram o programa, que divulgaram o programa, e até essa semana mesmo recebi mais uma mensagem de uma pessoa que perdeu o gatinho e uma amiga mostrou o vídeo para ela e ela entrou em contato comigo. E como ela, pessoal, foram muitas pessoas que entraram em contato comigo, mandando e-mail, querendo o livro. E todos os que pediram o livro, eu tinha a opção ou pelo correio ou o livro em PDF, né, que a gente vai disponibilizar agora, vai ficar mais fácil até. E toda a doação do livro, o valor do livro não era para mim, era doação para o Abrigo de Animais, tá? E a gente fica muito contente que as pessoas colaboraram com isso. Entre as pessoas que pediram, que escreveram para a gente, tinham pessoas compartilhando momentos bonitos, momentos de alegria, momentos de tristeza, compartilhando a dor da perda, compartilhando o luto, né? Vivenciar com o luto, que não é muito fácil, nem para humanos, nem para animais. Muitas perguntas sobre passagens, sobre o que aconteceu com o bichinho, onde que ele está, se ele está sofrendo, se ele não está sofrendo. E muitas dessas perguntas eu respondo colocando os links do Stum, né? Falei, acesse os links do Stum, esse que tem as informações que você está buscando. Lógico que a gente dá o esclarecimento
E é muito curioso, Wagner, que a gente está, a sintonia, as coisas que eu tenho respondido, quando eu vejo os programas, a gente está na mesma linha, passando os mesmos dados. Eu fico muito contente com essa sintonia. Sintonia perfeita. Num dos casos curiosos, assim, a pessoa ela ficava perguntando se o bichinho perdoava ela pelo que ela fez. Né? E aí, na verdade, assim, a gente percebe que muito problema da pessoa, né? No caso, né? Assim, da eutanásia de animais, assim, da pessoa ter autorizado o veterinário dar uma injeção para o bichinho partir, porque já não tinha condição. E antes de entrar, então, já que você tocou nesse tema, nós também recebemos aqui muitas mensagens a esse respeito. Eu já toquei no tema em outros programas, né, Sérgio? De o lance da eutanásia não sentir culpa. Agora, é claro, ter total confiança no profissional de saúde que está ali. Não é a pessoa que quer que o animal vá embora. Tem que ter o aval de profissionais sérios de saúde. Muita gente não quer conviver com a doença do bichinho e quer despachar ele logo, sendo que não está no momento. Não é nada disso, tá? A pessoa também tem o que aprender com esse trâmite da doença, o sofrimento do bichinho, ensina algo para ela também. Então é quando não houver condições, profissional de saúde fala, não tem como, não há motivo para autoculpa, vai lá e bate o pênalti. Da mesma forma que se a pessoa tem um filho, Sérgio Iris, e ele tem que fazer uma operação arriscada, é o adulto, o pai ou a mãe que tem que assinar autorização, não há alternativa, você tem que fazer. Então, um adulto que autorizou uma operação de urgência no filho, o filho parte, ele não tem culpa de ter autorizado, ele tinha que fazer aquilo, e era arriscado. Então, na questão da eutanásia, eu conheci gente, que chegou a fazer terapia durante anos, por causa da autoculpa de ter feito o correto. E repetindo, eu não estou dizendo que tem que ir lá, vai lá e despacha o animal. Não, não é isso não, eu sou contra. Eu estou falando quando bem orientado por um profissional de saúde, e isso é diferente da eutanásia no caso dos seres humanos, que eu também sou contra, porque até o último instante a pessoa pode repensar coisas de uma vida inteira, né? Enquanto que a questão do animal é uma outra condição. Então, é só para pontuar isso, porque muita gente manda mensagem, e-mails para cá, falando disso. E eu acho um absurdo a pessoa ter autoculpa disso, porque ela fez o correto, e agora ela tem que tirar a lição e aprendizado disso e tocar a bola e crescer, né? Aproveitando a experiência de ter perdido o animal, porque é uma experiência, ter passado por isso, e a adultidade de ter tomado a decisão correta no momento certo. Agora, vamos lá, Iris, manda ver. Mas complementando isso, eu lembro de uma das palestras que assisti do Gasparetto, que ele falava assim... Ela sabe? Sim. Que tem pessoas culpáveis, né? Tem pessoas que elas são culpáveis. Então, qualquer coisa que aconteça, ele deu um exemplo assim, de repente ele fala, cadê minha caneta? Onde está minha caneta? Alguém fala assim... eu peguei a caneta dele, eu não sei onde está. Então, a pessoa normalmente ela tem uma tendência a ser culpável por qualquer coisa que aconteça. Então, mesmo assim, deu alguma coisa errada em casa, ela vai achar que ela que foi culpada. Deu alguma coisa errada no país, ela acha que ela também está culpada. Então, é uma tendência que a pessoa traz de outras vidas, né? E digamos assim, está dormente. Quando vem a questão do animal, aflora. Né? E aí ela tem que lidar, que eu acho que uma coisa muito interessante que eu tenho em vários casos, né, que eu tenho recebido aqui, eu observo a semelhança entre eles. Os animaizinhos, eles fazem aflorar nas pessoas comportamentos que ela até desconhecia. Sim, é verdade. Traz um autoconhecimento, ela revela coisas que a pessoa não tinha conhecimento sobre si mesma. Sim. Né? Seja o momento possessivo, seja o brincalhão, né? Até uma amiga nossa aqui contando que quando ela trouxe a cachorrinha, que era da mãe dela, que a mãe dela faleceu, ficou com eles. E o marido dela era todo durão, o cachorro, a cadela, era uma coisa assim, né? Depois de um tempo ele começou a amolecer, foi amolecendo, com o tempo já estava passeando com o bichinho, já estava então assim, né? Os brutos também amam, digamos assim, né? Então o cachorrinho faz isso, tem o cachorro, o gatinho, né? Tem essa habilidade na gente. Bom, então assim, agradecer o pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Chapecó, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Inglaterra, que assistiram o programa, mandaram mensagens. Olha que bacana. Você sabia, Sérgio, que tem gente na Inglaterra assistindo seu programa? Não é legal isso? Obviamente não deve ser um lord. É um brasileiro que mora lá e ele assiste. Foi tocado. Isso. Ele é assinante do Mas isso é uma semente. Sim, não é legal? Que vai. Que legal. Iris, você separou
inicialmente o que? A gente vai começar por aqui, pelo Missionários? Não, ainda ter alguma coisinha para falar aqui. Desses relatos que eu recebi, tem um caso assim bem curioso, que o rapaz contou assim, que ele teve sonhos com os animais. Então aquilo que a gente lê no livro do Bozano, né, os animais têm alma. Né, as pessoas relataram. Então, de ter sonho com os animais, de ver o animal dentro da casa, de escutar o latido, de escutar o miado, de ver a porta abrir, o bichinho tá entrando, igualzinho que a gente vê nos relatos do Bozano, também recebi os relatos dessa maneira. E um caso que o rapaz comenta que ele sonhou com um gato, e o gato mostrava, chamava ele para fora de casa e estava mostrando ele no jardim. E ele foi com ele no jardim, a mãe tinha plantado umas margaridas, só que as margaridas estavam murchas bem no lugar certo, num determinado lugar. E ele, quando ele acordou, contou para a mãe, foram lá e mexeram, e perceberam que a terra estava remexida e tinha um trabalho de magia feito no lugar. Até isso. E o gato que mostrou, ele contou nesse sonho. O gato, vendo pela energia, né? O animal percebe, né? O trabalho feito para a pessoa, né? O animal foi lá e ele acabou descobrindo que tinha algo lá mesmo, por incrível que pareça. Interessante isso, né? Quer comentar alguma coisa a mais? Não, porque isso acontece mesmo. Eu quero. Ontem eu estava com dor ciática, essas coisas que me ajudou hoje. E ontem eu não conseguia dormir, não conseguia encontrar uma posição. O gato veio a minha palpação, ficou em cima de mim. Sim. Era uma espécie de massagem. Sim. Suporte. Sim. Zé chama o gato Zé. Mas é real. Eu não encontrava posição, ele sempre sobe em cima da mesa, da mesa também, sobe em cima da cama e não saía de perto de mim. Ele sentia que você não estava bem. E ficou do lado direito, estava para falar esquerdo, do lado direito onde tinha dor, inclusive o joelho. Então, é mais inteligente do que eu, com certeza. Mais sensível. Ele deixa aflorar, você bloqueia um pouco o que você sente. Bom, um outro caso que é curioso foi com uma criança, envolvendo uma criança. Então, eu tenho uma amiga que ela é educadora, e ela é espiritualista também. E a cachorra da cadela da família estava muito doente, estava mesmo para fazer a passagem, e estava na clínica veterinária, e o marido estava lá e falou: olha, a gente vai precisar fazer a injeção para o cachorro dormir, como é que a gente faz com um garoto, né? E ela falou: olha, eu quero que você conte tudo para ele, não minta nada, explica tudo direitinho, porque ele é criança, mas a gente não pode ficar inventando historinhas, né? E ele chegou para a criança, né, e falou: olha, você sabe que ela está doente, que ela está velhinha, você está vendo que ela está aqui na clínica, no hospital de cachorro, né? Então, o veterinário disse que a gente vai precisar dar uma injeção para o cachorro dormir, para dormir. Ah, tá, pai, com certeza essa injeção vai fazer ele dormir e vai acordar do outro lado, né, o pai? É isso. Ah, tá, e a gente não vai mais vê-la por aqui, né? Não, por aqui não, talvez sim, talvez não, depois isso você conversa com a sua mãe, isso é coisa que você conversar com a sua mãe. Aí deu a injeção, ele foi lá, se despediu, né, e fez a despedida, tudo mais, e saiu. Quando chegou em casa, ele veio contar para a mãe: mamãe, você não sabe o que aconteceu, e contou para ela tudinho, direitinho, sem fantasias, estava tristinho, mas ele estava bem. Né? Aí a minha amiga escreveu no caderno da escola para avisar para a professora que tinha acontecido, caso, né, ele mostrasse um comportamento diferente na sala de aula. Uns 7 anos. 7 anos? E é surpresa que a professora mandou escrever um caderno que ele está ótimo, está tudo bem, não está mais. Aí ele chega e começa: mãe, ele vai nascer de novo? Quando que vai vir de novo? Ele vai ser meu irmãozinho? Né? Ele vai sair da sua barriga? Começou a vir um monte de perguntas, né? Algumas ela respondia, outras ela entrava em contato comigo e a gente respondia, né? Elaborava numa linguagem que a criança pudesse entender. Isso estou realçando porque é muito bacana conversar com as crianças sobre isso. Né? Eu passei por isso quando eu era criança. Eu tinha um cachorro que eu adorava, e ele foi atropelado, e a minha avó enterrou ele no quintal de casa. E a minha avó explicava com toda a simplicidade dela que ele estava no céu dos cachorros e tudo mais, tá? E é muito legal a gente aprender a lidar com isso. Tem gente que esconde, né, de criança, e é muito ruim, né? Tem até, não sei se vocês já ouviram falar, que está agora a síndrome do imperador, que os psicólogos e terapeutas estão identificando, que os pais, as mães querem super proteger os filhos, mais ou menos como protegiam o Buda, antes, quando ele era, né, Siddhartha Gautama.
de não ver o mundo lá fora, não ver pobreza, não ver velhice, igualzinho a história. E aí as crianças acabam se deparando pela televisão ou pela internet, tudo mais, a verdade da vida, e se choca com a realidade. Então eu acho que é importante que os pais tenham um pouco mais de consciência da importância desses programas, dos livros, das palestras, dos cursos do Wagner, para abrir os horizontes das pessoas, para saber lidar com a questão da morte, como a gente lida com a vida. Sim. Né? Excelente. Bom. Muito bom. Entre algumas perguntas que as pessoas me fizeram, né, a gente gostaria assim, de passar sempre um recado para as pessoas não se sentirem culpadas pelo que aconteceu. Muitas pessoas têm ódio, Wagner, têm ódio. Ela fala, foi um erro médico, foi o erro do veterinário, se eu tivesse chegado a tempo não teria acontecido. Acidentes, né, também tem muito isso. E o interessante que é o mesmo comportamento que as pessoas têm com os humanos. Sim. Então, se um ente querido foi erro médico, porque o resgate não chegou a tempo, às vezes realmente não dá tempo mesmo, mas sempre é uma culpa de não aceitar o que acontece, aí quer culpar o universo, quer culpar as pessoas, quer culpar Deus, e a pessoa se revolta, e aí fica mais difícil lidar com a dor. Pode até ter um erro de um veterinário, né? Como pode haver um erro médico, mas daí a você pegar a sua raiva e projetar em cima da pessoa, porque o cara fez tudo, ou a moça fez tudo e o bichinho não ficou, ainda mais em cirurgias, né? Sim. E aí já é uma tolice. Pode haver um erro, porque o ser humano erra, sim, mas daí você projetar sua carga em cima da pessoa que fez tudo correto e achar que ela errou quando não houve erro algum, realmente é importante você tocar nesse tema. E outra questão de raiva, de ódio que eu observei é a pessoa com os familiares e com os amigos. Então ela tem lutado, ela está sofrendo com a morte do cachorrinho, da gatinha, do animalzinho que foi, e em casa eles falam, mas já tá bom, já chega, já chorou, já acabou. E a pessoa continua uma semana, um mês, meses e meses, e vai lá, não quer mais sair de casa, ela não quer brincar, ela não quer mais sair para viajar, ela se fecha no mundo, né, sofrendo, e fica com raiva da família porque eles não estão sofrendo como ela. Né? E a gente, não é por aí. Né, Wagner? Não é por aí mesmo. As pessoas, a gente ainda fica culpando o familiar, com raiva do familiar, porque como ele não me ama mais, né? Ele não respeita o meu luto. Então, o luto é verdadeiro, a gente realmente ele existe, a gente deve, inclusive os terapeutas orientam que a gente passe respeitando o nosso luto, lidando, né? Mas assim, não para baixo. Olhando, respeitando esse momento, que na verdade aquele animalzinho estava dentro de casa, então fica um vazio. Ele não está mais brincando, a casa não está mais bagunçada, não tem brinquedo mais espalhado pela casa, você não tropeça mais, a roupa não tem mais pelo, né? Você não tem mais que ficar cuidando, comprar ração. Assim, realmente dá um vazio na vida das pessoas, né? Você mencionou isso, né, Jeff, no seu programa. É uma sensação de vazio, e realmente é. Eu até estava assistindo aqui um programa que você falou sobre acoplamento áurico, né? Existe acoplamento com o animal. Na hora que vem isso, que rompe, fica esse vazio, principalmente onde? No chakra cardíaco, não é? E outra coisa, só para acrescentar na explicação dela, Sérgio, o acoplamento áurico, quando duas pessoas estão unidas num relacionamento, a energia de um interpenetra do outro numa fusão de energia. Sim. Então, eu acompanhei muitos casos assim, de casais que ficaram casados muitos anos, e aí um dos dois parte, e o outro passa algum tempo e vai embora também. Parece que sente falta da energia do outro e que a vida não tem sentido sem aquela troca. Né? Isso acontece também na questão com o animal. Porque imagina, Sérgio, alguém que mora sozinho, só ele o animal. Né? Ou uma pessoa de idade em que os filhos esqueceram dela, por exemplo, né? E não ajudam a cuidar, e ela só tem um animal como uma referência afetiva dela. Quando o bichinho vai embora, para ela é um impacto emocional muito grande, e isso acontece também. A Iris está correta. Agora, só para considerar também uma coisa, Iris, dentre o pessoal que está assistindo a gente, tem muitos estudantes espiritualistas de várias áreas, né? Estou falando espiritualista como um todo, médiuns sensitivos. Então, eu já comentei isso num outro programa, é necessário viver o período de luto. Ou pessoas precisam até de terapia para ajudar nisso. Mas eu tenho que colocar uma consideração, não resisto aqui no caso. Médiuns, sensitivo,
estudante espiritualista que sabe que não tem morte, não existe luto para você. Me desculpa, você sabe que a pessoa não está morta. Então, vocês que mexem com a parte espiritual, não tem que ter período de luto, coisa nenhuma. Apenas a pessoa partiu para outro plano. Está se referindo aqui a pessoas que estão quebradas pela perda do bichinho e que estão enlutadas e precisam até de ajuda para sair desse estado. Eu não considero que um médium ou um estudante espiritual esteja na mesma condição pelo conhecimento que já tem. Agora, a parte emocional, você vai sentir falta. Isso, se não houver, tem algo errado. Mas eu estou falando em entendimento da situação. Ah, meu bichinho morreu, por que Deus fez isso? Um médium pensando isso, está mandando dar um cascudo nele. Porque, tá de sacanagem, você é médium, você trabalha com isso, né? Você sai do corpo, vê, você sabe, eventualmente vai ver o bichinho. Então, é só para ponderar bem, luto também tem vários níveis e camadas. Existe a pessoa que precisa vivenciar o luto, e existe a outra que, pela condição de consciência dela, não tem luto algum, porque para ele não existiu morte alguma, apenas o ser partiu para o lado de lá. Eu, como médium responsável, tenho que dar esse alerta, porque senão pega um médium, um sensitivo, um espiritualista e cai no luto como se ele fosse uma pessoa sem conhecimento. Aí não bate, e inclusive dá mau exemplo para a família, porque estuda tudo isso e na hora se abate pior do que um materialista. Então preciso dar esse toque que eu sempre falo na questão da partida dos humanos, agora para os animais também. Agora continua isso. Então, e isso que você mencionou, né, esse rompimento, né, da pessoa estar perto, e tem um rompimento, eu passei por isso quando eu tive a minha separação, e eu estava lidando, fazendo uma limpeza energética comigo, para me desligar de tudo isso, e eu estava deitada fazendo exercício, e eu senti mexer muito no meu cardíaco, e eu sentia que saía um cordão. Fios escuros. Saía um cordão assim, a espiritualidade. Os mentores. E eles puxavam, eles faziam assim, é como se fosse um barbante, ele puxava, enrolava e puxava, enrolava. E aí eu vivenciei tudo aquilo, me senti muito leve, que a gente fica com o coração triste, né, por causa não tem mais alguém do meu lado, aquela coisa tudo que a cabeça vai processando, né. E aí eu comentando com uma amiga, eu falei, aconteceu uma vivência assim, isso, com tal, ela falou assim, pega o livro da Bárbara, o Luz Emergente. Bárbara Brenner. Bárbara Brenner, o Luz Emergente, e vai lá no capítulo 7, no capítulo tal, não é o 7, é o último. mas vai lá no... Não, é o primeiro. É o primeiro, não, é o segundo. Não, na verdade o Luz Emergente é o primeiro. É que saiu nos Estados Unidos o livro Light Emerging. Sim. Né? Depois o Hands of Light, e agora o Core Light. Acontece que a editora Pensamento no Brasil, na década de 80, lançou o Hands of Light, o Mão de Luz, primeiro, quando ele era o segundo, e anos depois lançou o Luz Emergente como segundo, sendo que ele era o primeiro. Você tem ele? Inverteu. Sim. A gente já mostrou em outros programas. Sim. E aí agora saiu o Core Light, né? Curando pela Luz, que é o mais recente. A gente já mostrou aqui no programa. E Vamos lá, Inês. No Luz Emergente ela explica isso. Que esse rompimento, como a gente tem o cordão umbilical da mãe com o filho, a gente cria esse cordão cardiacal, digamos assim, né, entre as pessoas que a gente gosta, e aí eu comecei a fazer associação também com os animais. Né? Então, quando também as pessoas falam da dor, da perda, é muito comum elas porem a mão no peito. Né? Então, por quê? Porque é o chakra cardíaco aqui, tá? Então, massageia. O que era o meu entendimento sobre esse período do luto? É uma reflexão sobre a vida e não sobre a morte em si. Então, faz um trabalho de limpar essas energias, reflete, busca os momentos, a lição de vida que o bichinho te passou, né? O que ele mostrou para você, que ensinamentos que ele te deu de alegrias, de autoestima, de disciplina, né? Tantas coisas que os animais passam para a gente. Em vez de ficar chorando, aprende. Usa esse momento como um grande aprendizado. Até tem um conto chinês, taoísta, que diz que 2 irmãos eles perderam as ovelhas. Aconteceu alguma coisa assim que eles perderam as ovelhas. Um deles caiu na desgraça. Bebia, só se lamentava e estragou toda a vida. O outro falou, bom, agora não tem mais ovelha, então eu vou aproveitar para crescer, para estudar, para aprender. Então ele se dedicou com todos os livros, ele ia buscar os melhores mestres, aprendia a melhor arte do Tai Chi, tudo o que ele podia para absorver o tal dentro de si. Então não é o problema em si, mas é como, nesse ensinamento, para mim eu reflito assim, não é o problema em si, mas é como você reage diante do problema. Você tanto pode cair quanto você pode aproveitar uma alavanca, um trampolim para subir na vida. E né? Aproveitando o gancho que a Iris falou, a prática do Tai Chi Chuan, ela é excelente para a pessoa se autoequilibrar, combater a ansiedade, porque os movimentos lentos
obrigam a pessoa a prestar atenção em si mesma. Aqui você vai no bairro da Aclimação, lá no parque da Aclimação de manhã, ou na Praça da Liberdade, no inverno, você vê vários idosos japoneses e chineses fazendo tai chi, devagarzinho, suando em bicas, porque desintoxica as energias. Em Ipanema. E o tai chi ajuda a pessoa a se posicionar. É maravilhoso. Alguém falaria assim, faz yoga. O yoga é mais para interiorização, também é bom. Mas o tai chi chuan, para quem perdeu alguém, ajuda a lidar com essa energia, movimentando, né? Fazendo a força vital fluir com bastante calma, ajuda ela a expandir a energia e lentamente e transformando isso. Muitos movimentos, né? Até no o Tai Chi, eu sou fã do Tai Chi Chuan, eu acho que ajuda muita gente. Eu sou praticante de Tai Chi, de Qigong. Eita, descobrimos, que bom. Sou praticante disso, todos os dias eu faço. Todos os dias. E assim, até só para fechar essa parte, lembrar também, eu estou vendo a fisionomia do Yogananda. Ele também sofreu bastante quando foi a perda da mãe, né? Sim. E quando foi a perda do grande mestre dele, né? Ele teve bastante dificuldade em lidar com a separação, né? Como é que é o nome do mestre dele? Yukiteswar. Ela está falando do Paramahansa Yogananda, do livro Autobiografia de um Yogi, que muita gente não conhece. É muito bonito esse livro, que inclusive ele mostra o reencontro dele com o mestre, né? E aí vem todos uns esclarecimentos e ele dá essa chamada. Você sabe que ninguém morre. Por que você está desse jeito? O Yukiteswar dá um aperto no próprio Yogananda, porque ele estava com um apego enorme. Um apego enorme, né? Bom, o que eu gostaria assim, de fazer uma perguntinha agora para vocês. Nessa relação de humanos com animais, vocês acham que ela é muito antiga? De quanto tempo você acha que é da idade da época da idade da pedra? Eu acho que sim. Eu acho que desde que o mundo se criou. É antiga, a gente tem no Antigo Egito, né, inclusive. Sim. Vocês acham que é mais antigo? Da idade entre os povos indígenas do mundo inteiro também. Com certeza. Mas estão falando de animais domésticos, porque os animais, tipo os tigres, os búfalos, já existiam. Sim, mas não, ela está falando na relação humano-animal. Como tem nos Flintstones, né? Os Flintstones é um desenho que se existem bichos bem grandes, que são manadas, é muito mais fácil que tenha existido animais. O que ela está falando é o seguinte, até quando começou essa relação do ser humano com o animal, nessa interação, porque os animais na natureza sempre existiram. Simplesmente, quando é que o ser humano, historicamente, lá para trás, o contato com o animal no sentido mais próximo, doméstico, não na natureza. A gente tem, inclusive, relatos de xamãs, ou Sérgio, antigos, né, que trabalhavam com determinados animais, até felinos grandes, como se fossem animais domesticados, né? Há relatos assim. Sim. E aí, Iris, o que você informa pra gente? Os Flintstones, aquele desenho animado que muita gente deve lembrar, que tem o Fred, então são dois casais, né, que tem os filhos, tem o Bambam, a Pedrita, né, e eles têm o Dino. Sim, que é um dinossauro de estimação. É um dinossauro de estimação. E o Barney tem um tigre de dente de sabre de estimação. Verdadeiro ou falso, pessoal? Vocês acham? Não, falso, claro. Ela é encontrado. É falso? Falso, claro. Porque é falso? Por quê? Porque os dinossauros, eles morreram há 65 milhões de anos. E o Homo sapiens, digamos assim, seria, né? Eles surgiram entre 350 e 200 mil anos. Então, eles não conviveram. Então, é um desenho animado que brinca com o tema, mas não é uma... Não é cientificamente, né? Cientificamente não é correto. O que a gente conseguiu descobrir aqui numa pesquisa, que os animais, as primeiras relações foram o gato e o cachorro. O gato, ele teve uma relação como eles tinham trigo, tá? Eles plantavam, colhiam, então tinha o trigo e os ratos vinham comer o trigo. E aí os gatos selvagens vinham para comer o rato. Então é uma relação que a gente chama na ecologia de comensalismo, ou seja, é uma relação harmônica que os dois lados saem ganhando, né? Foi encontrado um dos mais antigos, foi na ilha de Chipre, lá no Mediterrâneo. Sim. Tem 9.500 anos atrás, um gato selvagem enterrado junto com o dono. E esse dono tem aproximadamente 30 anos. E eles foram enterrados os dois abraçados. Ele está abraçado com o Que legal.
né? Eu gostaria também. É ser mais antigo isso, né? Com certeza. Só que não significa nada você descer para a cova com o cadáver descer para a cova, porque você e o gato são dois princípios espirituais que vão estar do lado de lá, podendo estar junto ou não, que se dane os cadáveres ali embaixo. Né? O importante é a consciência, o espírito, é o que está vivo. Vamos lá, Iris. O que é interessante é que isso traz informações para a gente, né? Os trabalhos dos arqueólogos. No Egito, em Israel, foi encontrado um cão de 12.500 anos atrás, junto com o esqueleto humano. Interessante, né? E aí a relação do cão é diferente. O cão veio pela caça. Eles se aproximavam, eles compartilhavam para caçar e desfrutavam, né? Dividiam o produto virava da caça. Amigo do dono. Exatamente. Né? Até porque precisava do animal para caçar. Agora, Sérgio, você já ouviu falar de múmia? Claro. Gato mumificado? Não, isso não. Não sabia que tinha? Não sabia, mas provavelmente não é tão difícil. No Egito, isso é uma coisa interessante, a relação dos humanos com os animais. No Egito Antigo também, a gente observa isso na Índia, a gente observa isso nos povos andinos antigos, que os animais eles tinham uma função de divindade. Não é só um animal de carga, mas ele é uma divindade. E no Egito Antigo tinha a deusa Bastet, filha de Ra. E ela tinha o formato de uma gata, né? E foi encontrado, os arqueólogos, 300 mil múmias. 300 mil? 1000 múmias. Tinha mais múmia que gente? No templo dela. Exatamente. Um templo que ela ficava perto do rio Nilo, 300 mil múmias foram encontradas, isso no século XIX. E um outro... múmias de gatos. Múmias de gatos. Gatos mumificados. Porque as pessoas faziam isso talvez em homenagem a esse arquétipo, né, da deusa com forma de gata e tal, talvez pegasse e fizesse mas eram isso. Gatos mesmo. Então, pegava os gatos e botava, o gato morria, ou sacrificava o gato e botava lá, em função da religião, né? Provavelmente. Isso, e com Anubis, o templo de Anubis, encontraram... Explica o Anubis, o pessoal não sabe. No templo de Anubis, que ele tem um formato, ele usa a cabeça de chacal, né? Normalmente até uma cabeça preta. No Egito Antigo ele também tem uma importância assim, muito bacana, muito conhecimento. E foram encontrados 8 milhões de múmias de cães no templo de Anubis. Anubis era um deus? Anubis é o seguinte, deixa eu pontuar porque senão vai confundir o pessoal. No Antigo Egito era costume você fundir uma divindade numa expressão animal. Tá? Então Horus, o deus com cabeça de falcão, filho de Osíris e Ísis, o emissário do sol. O deus Ibis, né? Ou melhor, o deus Tote, cabeça de Ibis, né? Que depois os gregos deificariam como Hermes Trismegisto. Aí é uma outra questão. Então havia um deus com cabeça de chacal, corpo humano, cabeça de chacal. O chacal é um cão selvagem que habita as áreas áridas da cabeça da África e também da América do Norte Central. E o chacal, como cão selvagem, quando não encontra alimento, Sérgio, ele se alimenta dos despojos de outros animais, cadáveres de outros animais. Então, quando os egípcios imaginaram a hora da morte e que viria um Deus para buscar cortar a conexão do espírito com o corpo e levar para o julgamento celeste, eles imaginaram alguém que lida com os mortos. E no caso, o chacal comendo carne de animais mortos, eles associaram e imaginaram um Deus com cabeça de chacal que na hora da morte vem, rompe a conexão e leva o espírito. Então, uma grande metáfora do mentor espiritual, que na hora H corta a conexão energética, o cordão de prata, e leva o espírito para o lado de lá. Então essa é a metáfora do deus Anubis, muito correlacionada com o simbolismo no ocultismo, principalmente, né? Porque seria aquele que arrebata a pessoa na hora da morte, levando-a para o lado de lá. Ele tem um bastão com uma ponta cortante e chuta para cima para o julgamento celeste. Então é legal. Agora, o Iris, você está falando que eram 3 milhões de cães. 8 milhões. 8 milhões de cadáveres de cães mumificados num templo dedicado ao Anubis. Isso. Então a gente vê aqui que seria assim, como uma oferenda, o respeito que eles tinham, né, e também como uma oferenda a esse Deus. É diferente do que a gente observou em outras tradições, como na China antiga, como nos povos andinos antigos, que é de enterrar os animais junto
com o imperador, junto com o rei, com a rainha, porque eles levavam junto. Por exemplo, no túmulo da família real, foi um dos primeiros encontrados. Na China? Na China, 259 a.C., foram encontrados esqueletos de leopardo, lince, urso, cavalo e uma espécie de macaco, o gibão, que é tipo da região, extinta, não existe mais. O gibão não existe mais? Essa espécie de gibão foi encontrada, foi extinta. Tem o exército de terracota, né? Numa outra tribo, uma outra tumba, me desculpe, também na China, foram encontrados os esqueletos de 500 cavalos, que eles deveriam de ir junto, né? Que esse é o princípio, que eles acreditam na vida pós-morte, mas que precisa disso para dar continuidade. Sem falar nos servos, na esposa, todos eles eram sacrificados para ir junto, porque a pessoa precisava, né? Isso na China, né? Agora, só para complementar o Egito, ele falou 8 milhões de cães ali no templo, de múmias. Gente, isso aí ao longo dos séculos, né, pessoal? Foi de uma vez só. Sei lá, o cachorro do cara morreu, ele mandou mumificar e botar lá em homenagem a Anubis. Isso aí levou um tempão, né? As pessoas iam lá pela questão da religião e associava a cabeça do chacal com o seu cachorro e mandava mumificar nos rituais da época. É uma coisa da religião, da devoção, do ritual da época. Isso, e no Peru também, na região da tumba do senhor de Cipán, que é perto de Trujillo, que é ao norte do Peru, também nessa tumba que foi encontrado um cão, 2 lhamas, a esposa e os serventes. Então a gente observa que é um costume muito antigo, né? Nesse funeral dos animais, eles estarem juntos com a pessoa quando ela parte para o outro lado. Agora, que coisa incrível isso, né? Por exemplo, você falou da China aqui, agora o Peru. Sei lá, o homem morre. Poxa, e aí a família inteira é obrigada a ser sacrificada para acompanhá-lo na jornada. Que situação complicada da época, que era... ainda bem que isso não tem mais hoje. Eu me lembro também que na Índia antiga, o homem morreu, a mulher tinha que ir para a cremação junto, se entregar. Então, quando muita gente fala que o mundo piorou, o mundo melhorou muito, pessoal. 500 anos atrás, nós estaríamos na fogueira da Inquisição por um programa desse, para abordar isso. É que as pessoas elas só veem o lado negativo e não veem o lado positivo. É claro que emocionalmente a humanidade ainda continua imatura, eu incluído nisso, é claro. Né? Mas mudou muito, melhorou bastante numa série de coisas. Vamos focar mais nas coisas positivas, mesmo que tenha muita coisa ruim em torno. Sempre teve coisa pesada em torno, mas não teve tanta claridade como tem hoje. Então é importante ter uma visão um pouco mais positiva, ainda mais numa época de tanta negatividade, ódio, principalmente nas redes sociais. Jogar algo positivo, e eu entendo, hoje quando se fala nisso, jogar algo positivo, a gente pode ser atacado porque está falando de algo positivo, Sérgio, mas que seja, o importante é a consciência da gente estar tranquila com aquilo que a gente está fazendo. É isso aí. Vamos lá, isso. Então, contei um pouco da parte da história, para a gente ver que hoje em dia, nós estamos hoje, que é dia 20, hoje é dia... Então, dia 9... Hoje é dia 4 de julho de 2018. 4 de julho de 2018, né? Quando eu era pequena, nos anos 60, a gente observava que enterrava os animais em casa. Acho que você deve ter visto isso na sua casa, também deve ter visto isso. Enterrava no quintal, Sérgio. As pessoas enterravam por área rural, principalmente. Morria o cachorrinho, enterrava atrás da árvore. Às vezes um quintal grande, era comum. Mesmo em casa, minha avó, né? Eu comentei que a minha avó enterrou o cachorrinho em casa, né? E teve uma pessoa que também enterrou os gatos que ela tanto amava no quintal da casa dela. Que não deixa de ser uma boa ideia. E também. Ela criou o primeiro cemitério de gatos do mundo, que fica em Blumenau. Existe um cemitério de gatos? Cemitério de informação gatos é o primeiro em Blumenau, Santa Catarina. Em Blumenau, pela família Gartner. Ela era uma atriz. Aconteceu alguma coisa que ela teve uma desilusão na vida, ela se fechou e começou a criar gatos. E aí, à medida que os gatos iam morrendo, ela ia enterrando no quintal de casa e colocava lápide, ela mandava fazer vasos de cerâmica na forma do bichinho, colocava fotos. Dá para fazer um filme, eu pelo menos... É visitável, visitável. Né? Tem visitas lá em Blumenau. Tem 50 gatos lá.
Porque nesse cemitério. 50 cadáveres de gatos, vamos deixar de bem gatos. claro. Sim, com certeza. Os gatos estão todos vivos do lado de lá, tem que insistir nisso. Né? 50, já pode ter 50 corpos que um dia princípios espirituais ocuparam para evoluir através. E com cães, o primeiro cemitério em São Paulo foi no Parque Ibirapuera. No Parque Ibirapuera, na década de 1920, quem cuidava era a UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, tinha um asilo, um hospital e o cemitério dos bichinhos, né? E depois, com o crescimento da cidade, ele foi desestruturado e a UIPA mudou de lugar, né? Bom, é importante a gente mencionar o que fazer, né, nessa situação, quando a gente se vê que o nosso bichinho está fazendo a passagem, ele está em algum momento, ou porque ele já está idoso, ou porque ele está doente, e a gente vai ter que mesmo enfrentar essa situação que muita gente fica adiando, né? É importante saber que existe uma lei municipal que não se pode mais enterrar o bichinho em casa, no quintal, né? E ele deve ser levado para cemitérios e crematórios, e existe o serviço público. Quem tiver interesse, procure o Instituto de Zoonose da prefeitura da sua cidade. E existem também os particulares. O primeiro cemitério com crematório individual, ele é de São Paulo, é o primeiro da América Latina, ele foi feito em 2000. E por que surgiu? Porque o dono, o proprietário, o tutor, né, do bichinho, era um feriado, um fim de semana, e ele era de noite, ele não sabia o que fazer, né, com um animalzinho de estimação dele, e ele já gerenciava um cemitério, ele já tinha um cemitério em outra cidade, e ele falou, bom, então eu vou fazer um cemitério, um crematório para os animais, né? Então esse foi o primeiro que surgiu, e eu identifiquei aqui que existem vários desse sistema, existe em São Paulo, em vários bairros de São Paulo, em Itaquera, tem em Guarulhos. Serviço da prefeitura? É serviço ligado com... Não, esse é particular. É particular. É particular. Então tem, da prefeitura também tem, que fica na Ponte Pequena. Aí com relação tem Itaquera, tem Campinas, Botucatu, Itapevi, Guarulhos. Então é estadual. No estado de São Paulo também tem Betim, Minas Gerais, Curitiba, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e Salvador, Bahia. São lugares onde tem crematórios para os animais. E eu conversei com várias pessoas, assim, amigos, amigas que têm animais ou que já passaram pela perda. E aí, o que você... cremação ou enterro? O que vocês acham? O que deu mais, Sérgio? Então, cremação. Enterro. Enterro? Claro. Então, de 10 pessoas, 9 disseram cremação. Ah, é? Que surpresa! E um disse enterro. Eu conversei com o Jefferson também, eu não falei 10, mas assim, foram muito mais do que 10 pessoas que eu surpresa, porque se a gente invertesse isso e perguntasse sobre enterro de cadáveres humanos, seria exatamente o contrário, né? Porque a cremação não é uma coisa popular, né? 90% dos velórios, a questão é do enterro. Que legal essa informação. Então a maioria das pessoas já está preferindo... Ou não, Iris, porque eu pensei em uma coisa. O quê? A pessoa perdeu um familiar, ele partiu por lá de lá, ficou o cadáver que a pessoa respeita e tem que se respeitar, é o invólucro que a pessoa usava. Então a pessoa vai enterrar, é cultural. A cremação tem muito mito em cima, já comentamos em outros programas. O espírito não é cremado. Eu vejo espíritos hindus, e na Índia a cremação é o normal, e eu vejo espíritos hindus que tiveram seus cadáveres cremados um dia, eles não estão sequer chamuscados. Não alterou em nada, são princípios espirituais que já existiam antes do corpo, continuam depois. Então, o que acontece? Há muito tabu em cima. E se a pessoa imaginar que está sendo queimada, é um problema da mente, não da cremação. Porque se o espírito é complicado, mesmo o enterro vai complicar ele com a questão do apego com o que ele vai ficar. Então, o que acontece? Eu fiquei pensando, pergunte isso à maioria das pessoas, elas vão preferir enterrar os cadáveres, quando é na questão humana. Aí agora eu me preocupei, eles, porque se isso está invertido e parte das pessoas, a maioria, prefere cremar o cadáver do bichinho, são duas possibilidades. As pessoas estão com o entendimento legal das coisas, né, entendimento consciencial, ou segundo, elas não dão tanta importância para o cadáver do animal quanto dá para o cadáver do ser humano, e aí taca fogo porque era só um bichinho. Não, sim, tem que pensar nisso, sim. Também é essa possibilidade, sério. Por que eu não enterro o cadáver do meu pai? Eu respeito meu pai. Por que eu cremo o cadáver do meu cachorro? Porque eu considero inferior aquilo ali. Quando eu acho que sentimento para o bichinho, para o pai e para a mãe, é mesmo, sai daqui. Então o respeito aqui, o respeito ali.
Então é isso que eu estou querendo dizer. Se essa amostragem, se ela não está revelando um pouco disso, tipo, o ser humano tem que ser enterrado, não pode ser cremado. Agora o animal, tudo bem se quer animal. Então tem os dois lados. Eu estou questionando isso só para também fazer as pessoas refletir a respeito. Eu penso que quando você tem um bichinho, né, e depois de 2, 3 dias o corpo é cremado, você está já cortando um pouquinho aquilo que seria a entrega, o apego, melhor dizendo, né? E você sabe que lá não existe mais nada, existe somente Então, mas se a pessoa faz isso, ela faria com o cadáver de um familiar humano também, mandaria cremar, e não faz isso. É isso que eu estou falando. Se eu preservo o cadáver de um ser humano e mando enterrar, e o animal eu mando cremar, ou eu cremo os dois ou enterro os dois. Está havendo um desnível nisso. Não, eu cremaria os dois. Exato, mas eu estou falando que as pessoas... cremar a minha mãe, a pessoa que às vezes vai cremar o bichinho, ela não vai cremar o cadáver do ser humano. Então, tipo assim, o bichinho é mais descartável. É isso que eu estou questionando. Não pode, essa visão está errada. E se vai cremar aqui, crema ali. Se vai enterrar aqui, é nível de respeito igual. Mas a pessoa, às vezes, não está percebendo isso. É isso que eu estou querendo falar agora. Se essas pessoas cremaram porque tem nível de entendimento, elas cremariam os cadáveres dos seres humanos também. Então isso precisa ser questionado. Sim. Eu tenho observado que as pessoas estão optando, seja pelo do animal, seja pelo do humano também. Então, isso aí é outras ótimo. Pessoas na família não, porque tem essa interferência. Eu posso ter uma visão, o meu irmão pode ter outra, e aí complica a situação, né? Então, eu também conheço várias famílias que têm. Aonde é que você pega o nó da questão? Vamos supor eles. Você mandaria cremar o cadáver do seu avô. Um irmão seu não autorizaria. Até aí tudo bem, você tem que respeitar os outros familiares. Mas a questão, você, quando for a tua hora, você já deixou a hora para cremar o teu? Então, se isso já existe, você está tendo entendimento. Porque tem gente que fala assim, cremo do papai, mas o meu não. Então, eu estou questionando isso para as pessoas também refletirem até que ponto está havendo uma fantasia mística, ou até que ponto está havendo um entendimento correto das coisas, Sérgio, tá? E isso aí precisa ser colocado bem claro. Continuando, o tempo está correndo aqui. Vamos lá. O relógio está correndo. Teve um relato eu vou mencionar 2 relatos bem curtinhos. Uma que a cachorra já estava bem idosa, ela estava doente, ela estava na UTI, inclusive, na clínica veterinária. E a veterinária já havia conversado com a minha amiga, com a mãe dela, dizendo que a situação era a qualquer momento que a cachorrinha podia ir. E então a mãe refletiu, elas conversaram e optaram pela cremação. E deixou já o telefone na geladeira. Que acontecesse alguma coisa, ela já sabia, já tinha um lugar para onde procurar. E quando a clínica ligou, avisando que a cachorrinha tinha partido, eles foram lá e na clínica veterinária eles tinham uma sala para despedida. E como a cachorrinha estava na UTI, ela estava entubada e tudo mais, eles pediram um momento e prepararam a cachorrinha e deixaram como se ela estivesse dormindo. Né? Então isso traz um conforto muito grande para a pessoa, né, que não vai ver a cachorra entubada, que sempre, né, nada assim não é agradável. O outro relato foi de uma colega nossa aqui, Ana Maria do IPPB. Ela teve um problema a cachorrinha faleceu dentro de casa, era feriado, e eles lembraram de ter visto uma propaganda, entraram em contato, e o que mais chamou atenção no relato, que a Ana menciona pra gente, é a forma como eles vieram buscar o corpinho da cadela com em casa. Muito cuidado, com muito cuidado, leveza, com muito respeito e com honra. Ela falou assim, eles cuidavam de uma maneira assim que ela e o marido dela ficaram impressionados com uma forma cuidadosa e como eles conversavam com eles, com um tom de voz e tudo mais. Falou que isso marcou bastante. No dia seguinte eles foram lá para o crematório, tem a capela para eles fazerem a despedida também. E aí eles vieram conversar, eles foram conversar depois com a administração, elogiar o trabalho, né? E eles mencionaram que todos os funcionários passam por um trabalho com terapeutas, com psicólogos, para serem orientados a saber lidar com essa pessoa, porque não é um cachorro, um animal de 4 patas, é um ser que está indo. É um filho que está indo embora. Né? É um ente querido. Né? Essa visão, né, do ente querido, do cachorro, do filho, como o Wagner fala, né? Eu chamo, o meu gatinho chama Malta. Malta. A Malta é mestre em Quechua. Quechua. Em Quechua.
eu sou muito ligado com a parte do cosmovisão andina, e o que eu vou falar, assim, Krishnamurti. Krishnamurti é um grande filósofo espiritualista que faleceu. Ele esteve em São Paulo, Krishnamurti, sabia? Sim. Né? Sabia que esteve na casa do grafólogo. Tem o Áureo Corrêa, já assistiu assistiu. A palestra dele. Krishnamurti, ele desencarnou acho que em 1990. Já ele, bem com 90 ancião. anos. E o Krishnamurti tem uma das aulas dele, das palestras dele, que eu gosto muito de assistir. Aliás, foi o Áureo que me incentivou a ver as palestras dele no YouTube. Gratidão, Áureo Corrêa. Ele fala sobre essa questão da morte e dos pensamentos da gente. Então ele fala que se o pensamento é velho, a gente vai continuar sempre vendo tudo velho. Sim. E que a gente precisa como a percepção, é uma coisa que o Krishnamurti fala muito, é sobre a percepção. Então a gente refletir qual é a percepção que você tem do animalzinho. Tem muita gente que fala assim, ele é o cachorro da minha irmã, né? É o gato do meu pai, é o gato da minha mãe. Ele não faz parte da família universal. Sim. Né? Quem é esse animal para você? Tem uns que falam, muitas pessoas que me escrevem contando o meu filho, a minha filha. Sim. Né? Essa relação como um companheiro, né? Eu tenho com a Malta como meu amigo, como meu companheiro. E essa visão que o Krishnamurti ele mostra para a gente, é muito interessante a gente fazer essa reflexão sobre essa representação que o animal tem e o que a gente projeta para ele. Porque quando ele vai embora, não é só o bichinho que está indo embora, é tudo que eu projetei para ele que está indo junto. Então é o meu amigo, era aquele que me ouvia, era aquele que me acompanhava, era aquele que me dava carinho, era aquele que ficava do meu lado quando eu precisava, era aquele que me acariciava, era aquele que me aquecia quando eu estava com o frio da alma, né, o frio do coração. Morava sozinho, então ele era tudo para mim. Então assim, ele era tudo para mim. Então quando esse animalzinho vai embora, é tudo isso que está indo junto. Sim. Aí a importância da gente ter uma relação, construir uma relação com o nosso animalzinho baseada no discernimento, aterrado, né? Com os pés na terra e a cabeça no céu e o coração voltado para saber lidar com ele no dia a dia. Eu todo dia de manhã eu brinco com ele, ele vem mexer comigo e tal, e eu abraço ele e falo, vamos agradecer mais um dia para nós dois, né? E quando eu chego em casa, eu agradeço por estar chegando em casa, por ter uma casa, por poder voltar, por ele estar me esperando. Ele está esperando. E ele vai fazer festinha comigo, né? Então assim, mas é uma relação que eu converso com ele, eu falo, qualquer dia você vai, ou eu vou. Então eu já tenho essa conversa com ele. Eu também tenho essa conversa com o Rama, muitas vezes, né? Só, de repente o papai vai antes de você, ou você vai. Mas eu já falei isso em outros programas, né? O discernimento, o tempo de vida do animal é mais curto que o nosso. Tem que haver entendimento e aceitação para não haver sofrimento. O tempo deles é mais curto que o nosso. Aceita, isto é da natureza. Não adianta ficar com a carga de emoção em cima de algo que é da natureza. Tá? O animal tem um tempo mais curto. Aceita isso, toca a bola, aproveita o tempo de convivência com ele, eventualmente ele vai, ou você também vai antes. Isto é do jogo. Por isso que eu falo que para entender bem a questão da perda, uma noção espiritual, consciencial ajuda, a melhor coisa que ajuda, porque te dá entendimento. Tá? Não tem fim de nada, o animal não está morto, ele apenas pulou para fora, vai seguir a evolução dele, como a gente a nossa, mas eu não falo isso de forma teórica, Frei, eu falo isso por tudo que eu já vi, esses anos todos. A Iris já viu muita coisa, o Sérgio também, por tudo que nós já vimos, os animais sobrevivem à morte, continuam a evolução deles, mesmo que você não entenda isso, mesmo que você não aceite, eles pertencem ao universo, estão emprestados para você por um tempinho de vida que é mais curto do que o seu tempo. Tem que haver aceitação disso. Não tem nada de cruel no que eu estou falando, nem frieza. É por amor que eu estou falando isso. Deixa de sofrer, deixa de criar drama. Isto é da natureza. Agora, esclarece sua consciência, amplia o nível para entender isso, aceitar isso, tocar a bola e continuar vivendo e expandindo cada vez mais. Somos todos um. É isso. A unidade é a verdade. E é muito importante trabalhar os nossos pensamentos, né? Porque as pessoas ficam, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, né? E eu comecei a brincar que o e se é uma larva astral, que ela começa a dominar o nosso pensamento e vai virar uma sucuri. Muito boa. Ela vai virar uma sucuri e vai ficar te rodeando, te apertando, te triturando. Mas como diz o Buda, o mal está dentro da gente.
Né? O mal não é uma coisa que está tão fora, ele está dentro da gente. E aí muita gente fala, reza o Pai Nosso e fala, livrai-nos de todo o mal. Né? Qual que é esse mal que a gente está falando? Na verdade são os nossos pensamentos, é o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é o apego. Né? Então a gente trabalhar, usar, eu acho que os animais vieram para cá, para esse convívio, para que a gente pudesse crescer. Não pela dor, porque a dor também é uma oportunidade da gente amadurecer. Né? Da gente, vai um pedaço da gente junto com o bichinho, mas faz parte, depois vem outro. Né? No Tai Chi a gente tem um movimento que é empurrando a montanha, então a gente empurra a montanha empurra a gente de volta. Esse movimento, assim, e tem eu não sabia, empurrar a montanha. É um exercício de Qigong, né? Que a gente faz empurrando a montanha empurra a gente de volta. É assim, você vai e a vida vai, vem, é um vai e vem, né? Igual a onda no mar. Tem várias observações que a natureza ensina, né? Tem muitas lições que a natureza mostra pra gente, só que a gente precisa ter olhos de ver. Né, Wagner? A gente precisa sair um pouco aqui do nosso umbigo. Por isso que Deus colocou os olhos aqui em cima e não no umbigo, para que a gente possa ter uma visão mais, expandi-la, né? E também é importante a gente lidar com a questão do discernimento. Livro, gente, tem vários livros. Indica aí. Tem os livros do Wagner, com certeza, né? Claro. Tem esse livro do Evangelho dos Animais também, ele surgiu, o Evangelho dos Animais, ele surgiu da dor de uma moça que o bichinho dela foi picado por uma aranha, se eu não me engano, foi por uma cobra, e ela ficou muito triste lidando com essa situação e queria ajuda. Ela já era espiritualista, e ela não recebeu as explicações que traziam, né, esclarecimento. E aí ela foi juntando com outras pessoas que tinham passado pelos mesmos problemas, e aí foram um grupo de estudos do Evangelho do Livro dos Espíritos, tirando o que poderia ser correlacionado à parte dos animais. Que maravilha. Né? Então é um livro até grosso, né? Mas é um livro muito bacana de se ler. Esse é um livro voltado para o público espírita. Então a abordagem que tem aqui é uma abordagem espírita. Kardecista. Isso. O livro do Bozano, Os Animais Têm Alma, é uma abordagem mais aberto. Esse é o Relembrando o Passado, do Edgar Armond, um livro também espírita. O livro da Iris, Passagens entre Mundos Entrelaçados, um livro espiritualista bem aberto, com um capítulo sobre animais além da morte. Virá outro. Né? Eu vou trazer outros livros aqui para indicar com o tempo. Animais merecem o céu, né? Do Benedetti, né? Benedetti. Outra coisa, outro italiano. Eu já tinha comentado isso em 2 programas diferentes aqui do Stum, em épocas diferentes, mas eu recebi um e-mail, eu já tinha comentado isso, eu só quero novamente repetir. O e-mail do cara, o cara estava me desancando, dizendo o seguinte: você falou que os animais sobrevivem à morte, mas no livro do Allan Kardec está lá que os animais têm uma vida que instantânea, reencarna, eles não têm um período na erraticidade. Quer dizer, o sujeito preso só uma abordagem. Kardec era fantástico. Agora, o universo não é feito só de o que Kardec falava ou não falava. Então, por isso que é bom estudar várias coisas para ter visão de conjunto. Nós temos relatos de visões de animais em várias literaturas do mundo inteiro, incluindo a literatura espírita. E já expliquei aqui antes que estava se referindo ali ao Allan Kardec aos animais na natureza. E no contexto daquela época. Hoje nós estamos falando dos animais domésticos, eu já expliquei a diferença que eles passam um período do lado de lá mais curto que o nosso, né? Tem mentores que cuidam deles, mas não é igual na natureza. Tudo evolui. Então é só para citar, porque tem gente presa só uma área, acho que o universo inteiro funciona a partir somente daquela área. E aí a gente tem que pontuar isso, né? E Iris, o seu e-mail de contato, se alguém quiser bater um papo com você sobre esses temas, né? Se puder dar uma clareada, passa o seu e-mail aqui para a gente, por favor. Iris do arco-íris, Iris P de peixe, irisp@uol.com.br. Jefferson está colocando na descrição do programa o contato da Iris, se alguém tiver alguma dúvida, tá? E outra coisa, tem um relato da passagem da cadela do Jefferson, que foi um programa que a gente fez, que está aqui, que é o Extra 2, Mentores Extrafísicos e a Passagem Final dos Bichinhos. 2 programas anteriores a esse. O relato da passagem da cadela do Jefferson, ele vai botar também o link aqui, ou em cima, ou na descrição, tá, Jefferson? E vocês podem bater um papo com eles. Agora, uma surpresa no final do programa. Eu perguntei para Iris sobre o livro, se alguém quisesse comprá-lo, né, o Passagens entre Mundos Entrelaçados,
se alguém quisesse comprá-lo, se poderia entrar em contato com ela. Ela me falou, só tem um exemplar, o filho único, a edição acabou. E está muito difícil reeditar um livro aqui no Brasil. Aí eles pretendem mais para frente reeditar. E aí a gente conversando com ela, como ela tem um livro em PDF, pedimos aqui a autorização para ela, ela cedeu. Vamos colocar o livro disponível para todo mundo em PDF no site do IPPB, o nosso site ippb.org.br, na seção de download de livros gratuitos. Aí ele está autorizando, vocês vão poder baixar o livro lá, é claro, deem algum tempo depois da gente fazer o programa, sei lá, 20 dias, 15, para entrar no ar lá, e vocês vão encontrar na seção de downloads. Aí pode, um ótimo livro de relatos de vida após a morte, com um capítulo sobre os animais além da morte também, viu, Iris? Obrigado. É espetacular. É um presente que a Iris está dando para todo mundo, viu? Iris, obrigado aqui, olha, Sérgio, presentão, né? E aí agora vocês vão poder ler esse trabalho da Iris, poderão entrar em contato com ela pelo e-mail. Obrigado, viu, Iris? Eu que agradeço, Wagner, eu que agradeço. E nesse livro eu também faço da passagem de humanos. A parte de animais é pouco, porque eu ainda não lidava tanto. Aqui, em função, né, do programa, que eu agradeço muito, eu tive a oportunidade de ajudar vários animais à distância. Na Casa Espírita que eu trabalho, a gente abriu um trabalho de vibrações dos animais, então as pessoas põem uma caixinha, só tinha de humanos. Agora também tem uma caixinha de animais, então até as pessoas colocam o endereço, põem o que o bichinho está passando. A gente tem observado tratamentos, animais perdidos foram reencontrados. Então também é uma maneira que surgiu de poder dar assistência. Fui convidada para dar palestra sobre animais e espiritualidade também, foi muito legal, pelo Emerson, que é o colega do IPPB. Ô Iris, você aceita convite para fazer palestra sobre o tema? Se alguém tem algum grupo, principalmente aqui em São Paulo, quiser, você iria fazer uma palestra, se a pessoa entrar em contato com você? Disponibilidade. Aí, pessoal, tá aí uma chance também. Obrigada. Muito legal. Deus em ação. E ajudar pessoas também. 2 pessoas queridas me pediram para auxiliar na passagem dos seus familiares. Uma viu o programa, não conheço a pessoa, não conhecia, né, não sabia quem era. Viu o programa, me pediu ajuda, que o pai estava passando por um problema de câncer. E um amigo querido aqui do IPPB, o sogro dele estava doente e ele estava muito preocupado com a esposa dele, né? Ele lida, a esposa também frequentou os cursos aqui. E aí eu tive a oportunidade, fui no hospital com eles, fizemos um trabalho de energização e tal, e foi muito bonito, acompanhando até o momento que ele fez a passagem, me ligou, falou, fez a passagem. E é muito bom ver assim, a pessoa lidar e ficar bem com isso, né? Tem a dor da partida, mas é saber que você está fazendo parte, junto com a espiritualidade do processo. Isso assim, é uma coisa que eu aprendi com o Wagner, eu falei, né? Eu sou parteira astral, quanto eu aprendi com ele. Eu fiz a parte do meu pai, com a minha avó, de outras pessoas, e assim, eu não estou encaminhando ninguém, a gente não corta esse cordão, né, Wagner? Você só está dando uma ajuda dentro do processo evolutivo da pessoa no momento certo. As pessoas são apegadas, então com a clarividência a gente observa coisas que estão relacionadas. Às vezes é alguém que ela quer se despedir, como ela está em coma, ou ela não consegue falar. Então, pela clarividência ou intuição, eu falo, ela quer falar com tal fulano. Aí entra em contato, a pessoa conversa com o telefone, depois de 1 dia ou 2 dias a pessoa vai embora, porque ela estava presa a querer se despedir de alguém, né? Então é muito interessante como que a gente pode colocar a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade, a nossa nossos trabalhos, a nossa intuição a serviço das pessoas. E para encerrar, que o tempo já acabou, né? Pedir muito para as pessoas que possam curtir muito a vida com seus animais, viva a vida presente, não viva o passado, não fique sofrendo pelo passado, porque eu fiz o que eu deixei de fazer, e não viva com ansiedade pelo futuro, que vai ser de amanhã, porque senão você não vive o presente. Isso. Né? Por isso que presente chama presente. Exatamente. Né? E que a gente possa se ligar, cada um do seu jeito, com a sua religião, cultura, crença, filosofia, leia mais os livros, sabe? Tem tanta coisa, mas filtre o que está lendo, porque também infelizmente, tem muitas pessoas que colocam para projetar a sua vaidade e não levam informação importante, então tem que ter filtro. É importante lembrar aquela história das 3 peneiras, né? Se é verdadeiro o que a pessoa está passando, né? Se é importante, se tem um significado para os outros, se ela vai ser útil para alguém, né? Então que a gente passe sempre no filtro das 3 peneiras e que se ligue muito com a espiritualidade, cria os seus momentos. Eu não tenho tempo. A gente tem tempo para um monte de coisa, mas para a gente não tem. Então cria um momento no seu dia a dia para fazer uma oração, uma meditação, exercícios de tai chi, de yoga, o que for, mas para você poder se conectar com o divino. Não deixar no momento
da dor para se conectar com o divino. Se a gente se conecta todo dia, é uma vitamina que a gente toma, né, Wagner? Essa conexão tem que ser estado de consciência, ela não pode ser um exercício, tem que ser o que você é e fluir naturalmente quando precisar. Fazer parte da alimentação, da água, uma gratidão, você vivenciar isso. Então, que a gente cultive a paz dentro da gente. Eles, aí, quando for possível, a gente vai chamar você para vir num outro programa mais para frente, tá? Você que está contribuindo muito aí com a gente, com o pessoal que está assistindo o programa. Agradecendo tudo que você está contribuindo bastante mesmo, viu? Muito obrigado. E um aviso aqui, já conversei com o Sérgio também, o Jefferson, nós vamos dar uma parada na gravação dos programas, porque eu estou para produzir um livro novo, eu não estou conseguindo. Por exemplo, eu cheguei de viagem de Blumenau, já vou para Aracaju para um outro evento. Sim, uma correria. Vou para uma reunião agora, depois tem aula do grupo de estudo. Sérgio também tem muita atividade no estudo e o Jefferson também. Então nós estamos atolados de trabalho e eu preciso terminar esse livro, não estou conseguindo focar, eu preciso de tempo. E vocês não sabem, dá trabalho fazer o programa. Como dá trabalho o Jefferson depois renderizar, passar horas até baixar aquilo na internet, dá trabalho fazer isso. E a gente vai dar um tempinho, não sei por quanto tempo, 1 mês ou 2, nós vamos retornar com as gravações dos programas, mas vamos ter que dar esse tempo, porque eu estou abafado mesmo, estou com bastante atividade, então, para fazer com qualidade, do jeito que a gente gosta, com tempo, atenção, a gente precisa ter tempo para isso também. Maravilha. Então, é só para não estranhar, que vai ficar um tempinho sem o programa, nós vamos voltar mais para frente, e aí vocês vão receber o aviso do YouTube e a gente continua. Então, esse programa está sendo, por enquanto, o último dessa nossa sequência de 2018, que a pouquinho a gente volta e olha os programas anteriores, quem não assistiu, a entrevista anterior da Iris, e aproveita o que tiver de bom, filtra, se não concordar com nada não pega, se for positivo pega, veja se é positivo para a sua evolução, ter um programa desse no ar, como os outros programas que a gente faz, e se isso é legal para você, e sempre com a liberdade de expressão, pensar, não gostei do programa, tem outros programas para você assistir de outras pessoas, com o jeito que você quiser e que você se sentir melhor. O jeito da gente é esse aqui. E nós não somos profissionais, não temos um equipamento fantástico, não estamos no estúdio, nem eu, nem o Sérgio, nem o Jefferson, nem somos youtubers, nós somos pessoas reais no dia a dia, trabalhando e usando a internet como uma ferramenta para passar informação aqui no YouTube especificamente. Apenas isso, e nenhum de nós é mestre de nada, estamos aqui contribuindo como a Iris veio hoje, e se pudermos tirar a dor da perda de algumas pessoas e ajudarmos a entender melhor esses processos de imortalidade da consciência, não para deixar a vida de lado, mas para enriquecer a vida aqui. A Iris falou de tantas vezes ajudar a gente a partir. Imaginem eu esses anos todos, dentro e fora do corpo, e com uma coisa, já ajudei muita gente a reencarnar, Sérgio, porque às vezes a reencarnação está difícil, a ligação do espírito com o útero materno, por problema de vidas anteriores. Muitas vezes a gente é levado para ceder energia ectoplasma, para colar melhor o espírito na carne. Já ajudei muita gente a descer, já ajudei muita gente a subir. Nunca fui ali e determinei nada. Sempre os mentores falavam, é ali, eu ia lá e contribuí. Eu não tenho sabedoria para saber o momento de ninguém, não sei nem o meu. Eu só tenho vontade de contribuir para a evolução minha e de todo mundo. E o programa aqui, os outros programas que a gente faz, sem saber a quem. É isso aí. Tá bom? Sérgio, palavras finais aí. Não, depois de tudo isso, eu não tenho palavras, gente, pelo amor de Deus, essas meninas maravilhosas, o mestre, né? Que mestre o quê? Eu conheço ele desde 88, então, é alegria estar aqui com vocês, não sei, me expressar, vocês estão falando tão claro, forte, tão nítido, estão explicando. E eu agradeço em nome do Pai, do Universo e de vocês. Agradeço porque a única coisa que eu posso fazer é mais falando alguma coisa. E a gente agradece o Jefferson ali também. Né? Sim, senhor. Jefferson, vem aqui pro pessoal ver você também. Fica aqui, ó. Dá uma olhadinha para lá. Não, fica aqui, fica aí, rapaz. E aproveita que a Iris está aqui também, ó. Aí a gente dá tá, gente? Estamos parando o programa temporariamente, mas nós vamos voltar em breve, tá bom? Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.